Portugal tem sido visto por arqueólogos ou por obcecados. São horas de tentar compreendê-lo de outro modo, de fazer uma radiografia profunda que revela a solidez do esqueleto sobre o qual todo o corpo se mantém. Temos de conhecer a nossa terra, mas conhecê-la por dentro, sem preconceitos de nenhuma ordem. Amá-la sim, mas objetivar-lhe tanto quanto possível os defeitos e as virtudes, para que o nosso afeto seja fecundo e progressivo. Não é por nacionalismo que seria tolice, é por funda necessidade cultural que eu peregrino esta pátria. A realidade telúrica de um país, descoberta pelos métodos do Almocreve, é muito mais instrutiva do que 30 calhamaços de história, botânica ou economia. As coisas do domínio do caráter nacional, da maneira de ser coletiva, deixam-me sempre algumas dúvidas. O Torga falava muito da maneira como os portugueses eram, como os portugueses se comportavam, como os portugueses sofriam, e nisso tínhamos uma diferença. Mas eu acho que o interessante é perceber, não é a realidade estatística das coisas que ele dizia, mas é a de falar sempre nas essências e nunca nos acessórios, sempre na essência das coisas e na essência dos homens, que era um dos seus atributos. Gosto de rever certas paisagens, ainda mais que reler certos livros. O difícil para cada português não é sê-lo, é compreender-se. Nunca soubemos olhar-nos a frio no espelho da vida. Cada qual procura-se onde se sente perdido. Eu perdi-me em Portugal e procuro-me nele. Ele correu o país de lesma a lesma e, à sua maneira, tirou-lhe um retrato, não é? Que era o retrato de Portugal, ainda muito à margem dos países mais avançados da Europa, não é? Mas no qual ele reconhecia uma autenticidade, uma força, não é? Uma inocência ainda, não é? Estado que o encantava, não é? O Torga, um pouco como o Aquilino, de outra maneira, não é? Foram os grandes retratistas, não é? De um Portugal que já não existe nesses termos em que ele o descreve na sua obra, mas está lá todo na sua obra. Ao cabo de muitos e afanosos anos a percorrer Portugal, chego a esta triste conclusão. De tudo o que fomos, restam-nos apenas a paisagem e a língua, o chão e o verbo. O Torga escreveu muitíssimo sobre a natureza de Portugal, sobre as regiões, sobre a paisagem, sobre a luz, sobre os calhaus, as pedras, as rochas, os arbustos. O grande sofrimento dele não era com a natureza, era com os portugueses. Os portugueses eram pobres, os portugueses eram invejosos, os portugueses não se compreendiam, não se olhavam ao espelho, tinham aquela espécie de encantamento com a história passada, com a história que outros fizeram, que os antepassados fizeram, com as glórias que os antepassados fizeram, não com as deles. Eu não sei se estou a abusar na minha interpretação, mas creio que há muito dele nisto. Ele queria que os portugueses fossem capazes de uma atitude realista perante eles próprios, fossem capazes de perceber a sua pequenez, ou a esperança, ou o seu trabalho. Os portugueses são complacentes com eles próprios. Eu estou a utilizar termos que não gosto muito de utilizar, porque também há portugueses não complacentes. O Torga não gostava dessa espécie de complacência dos portugueses com eles próprios. Explicar Portugal. O que digo ou escrevo nunca me satisfaz, mesmo quando os outros se dão por esclarecidos. Parecendo que não, é misteriosa esta realidade pátria. Pequenez territorial, infinitamente diversificada, palco de uma história que excede as crónicas
berço de um povo de impenitentes vagabundos, toda a descrição a diminui e nenhuma síntese resume. Cabe nos mapas, mas não cabe nas palavras. Ele tinha um problema já mais resolvido com Portugal, de sofrimento. E eu acho que o sofrimento é o caráter, é o traço principal da sua obra e da sua vida. Sofrimento com a poesia, com o reconhecimento, com a sociedade que o rodeava, com a liberdade. A propósito de tudo e de nada, o Torga parecia que vivia sempre em carne viva. Aquilo era com a própria poesia. Obedientes e sem mais delongas, no mergulho de alcatrazes, atirámo-nos então daquela rocha branca ao abismo azul e descobrimos-nos. Encontrámo-nos universais em toda a parte do globo, mas sobretudo dentro da nossa própria perplexidade. Já não éramos apenas de Sines, de Belmonte ou de Vila Real, éramos daí e também da certeza de que pisávamos um planeta redondo. É alguém que interpreta a obrigação de cada um no tempo presente de exprimir essa continuidade de um país que é autónomo, soberano, que fez o que, entretanto, ficou como marca de toda a sua travessia do tempo e que não pode enredar-se nos limos de um tempo em que o que prepondera será o reino das sombras. Ou então o reino das indefinições, do inconcreto, do que se não estabelece, do que se não orienta, do que se não transmite em ato como forma de felicitação de todos. Eufóricos, porque justificados, vimos-nos por algum tempo legítimos cidadãos do mundo. Mesmo a traficar almas, a mentir e a roubar, íamos decifrando enigmas, civilizando povos, criando nações. Depois, esquecemos a lição. Enquanto os vizinhos da Europa, sem descanso, continuaram a ser pioneiros nas empresas que a vida lhes confiava, nós, enxutos da grande maratona oceânica, ficámos em cima da penedia a ver passar ao longe, a fumegar, as embarcações alheias e a cantar o som de uma guitarra, luas à fatalidade. Nos princípios dos anos 50, não é? Portugal começava a ter uma ideia mais aceitável de si mesmo, não na ordem política, mas começava a nos aproximar da Europa. A Europa começava a ser pressentida. Miguel Torga é mais positivo em relação a essa vista de Portugal, mas em geral a ideia dele em relação ao funcionamento da sociedade portuguesa era muito eivada de toda essa tradição crítica e por vezes hipercrítica que nós herdámos todos da geração de 70, até agora. Não temos civismo, não temos riquezas, falta-nos juízo, mas deu-nos Deus um caleidoscópio único no mundo para suprir o resto. O resto, que é só amargura. Parece-me que Torga vai ser nos próximos tempos muito mais lembrado, ou pelo menos tão lembrado, pelo rastro cívico que deixou, pelo seu devotamento à pátria, do que pelo seu rastro artístico. E isto porquê? Porque as circunstâncias o impõem ou o favorecem. Como sabemos, o Estado-nação vive um momento de crise por toda a Europa e é perfeitamente explicável que Torga venha a ser lembrado como um resistente tenaz à dissolução, ao desaparecimento, ao ocaso desta ideia de pátria. Eu já nem sei às vezes distinguir nela o grande do pequeno, o belo do feio, as fragas do humo. Domino o Algarve, toda a paisagem me sabe bem. Sou dos poucos portugueses que se podem gabar de
sempre que como tal se identificam o serem de Portugal inteiro. Ele próprio invoca no seu diário como uma figura com a qual ele sente uma particular analogia, o mito de Anteu, que era um mito clássico, segundo o qual, enfim, Anteu era um gigante que retomava forças quando pousava os pés na terra. E é assim um pouco que Miguel Torga se vê, não é? Por um lado, um gigante com alguma fragilidade e com alguma falta de forças de vez em quando, sendo que essa falta de forças é resolvida pelo seu contacto com fisicamente a terra. Ele, em certo momento, chega a falar, ou chega a caracterizar-se como geófago, ou seja, aquele que come terra. Sou, na verdade, um geófago insaciável, necessitado diariamente de alguns quilómetros de nutrição. Devoro planícies como se engolisse bolachas de água e sal, e atiro-me às serranias como a broa da infância. É fisiológico isto. Comer terra é uma prática velha do homem. Antes que ela o mastigue, vai-a mastigando ele. Ele acrescenta uma coisa que é significativa: ele tem de reduzir o tamanho do gigante à escala humana. Portanto, é um gigante, Anteu é um gigante, mas é um gigante não para falar de gigantes, é um gigante para falar dos homens. E dos homens que justamente têm uma escala humana, uma escala mais reduzida. O mal, no meu caso particular, é que exagero. Empanturro-me de horizontes e de montanhas e quase que me sinto depois uma província suplementar de Portugal. Uma província ainda mais pobre do que as outras, que apenas produz uns magros e tristes versos. Há um outro Portugal de Miguel Torga, que eu julgo que é também muito importante, que é o do diário. E aqui estamos a falar de alguém que durante décadas, e em mais de 15 volumes, salvo erro, escreveu metodicamente uma relação diarística com o seu país e com os outros. Mas essa relação diarística de Miguel Torga com Portugal não é uma relação diarística qualquer. Não é um diário puramente confessional, embora tenha muito, efetivamente, confessional. E não é também um diário burocrático daqueles que se escrevem por obrigação todos os dias. É um diário em que às vezes há saltos temporais de vários dias. Mas é um diário em que está registado sempre esse olhar pessoal de Miguel Torga sobre o Portugal que ele conheceu, o Portugal que muitas vezes o desiludiu, o Portugal com quem ele teve uma relação às vezes de amor-ódio e uma relação que naturalmente em muito tempo, ou durante muito tempo, teve que ver com a posição incómoda de Miguel Torga no espaço social e sobretudo político português. Não é fácil a minha atuação na farsa cotidiana da vida. Calou-me em sorte ser o mal da peça, o inconformado, o frontal, o desmancha-prazeres, e lá vou desempenhando o papel com a proficiência possível, a saber que me espera sempre uma pateada no fim de cada cena. Mas não posso nem quero meter-me noutra pele. Era um homem que detestava um pouco, não é? O que nós chamamos de jogo social, não é? E sobretudo o jogo social que se desenvolve nas cidades, não é? Ele era verdadeiramente não só da província, mas era de uma aldeia, não é? E do sítio dos mais arcaicos cá no nosso país, que são a Beira e Trás-os-Montes. Ele era um transmontano a tempo inteiro. Vê-se primeiro um mar de pedras, vagas e vagas sidradas, hirtas e hostis, contidas na sua força desmedida pela mão inexorável de um Deus criador e dominador. Tudo parado e mudo. Apenas se move e se faz ouvir o coração no peito, inquieto, a anunciar o começo de uma grande hora. De repente, rasga a espessura do silêncio uma voz de franqueza desempenhada. Para cá do Marão, manda os que cá estão. Alguma da sua melhor poesia encontra-se no diário, justamente, e documenta os temas fundamentais da sua obra, um dos quais é, sem dúvida, a relação entre o serrano solitário
confinado a essas partes longínquas da terra portuguesa, e por outro lado o mar, que é a abertura para a comunicação, para o exterior, para o desconhecido. É isso que nos diz no poema Visita. Fui ver o mar. Homem de polo a polo, vou de vez em quando olhá-lo, enraizar em água este marão que sou. O marão que é a serra, que é o nome da serra, mas curiosamente Marão é um grande mar também. E diz o poeta: da penaria triste pus-me a olhar aquele fundo dentro do qual existe o coração do mundo, e vi, horas a fio, a sua angústia de ser uma espécie de rio que não sabe correr. Nasci tão chegado às origens que até na criação literária sou como as leiras da minha meninice. No fim de cada colheita pareço estéril, maninho, em restolho. Bem teimo, de nada vale, não me sai um verso. Tenho de deixar vir o tempo das sementeiras. Então estrumo, lavro, cavo, grado e semeio, e depois colho os frutos do suor. A religião, no sentido etimológico e no sentido mais lato, significa uma religação, uma religio. E é essa religação que Miguel Torga concebe através da natureza e da ligação ao torrão, propriamente dito, onde o homem tem as suas raízes. Sem essa religação aos ritmos naturais, o homem não pode conceber-se. E, portanto, um homem, para ser homem, precisa de pensar a sua religação à terra. Cá estou de novo plantado no centro da minha paisagem, como uma macieira no centro da sua leira. De um lado a escadaria que leva o Douro, e do outro o iceberg do Marão. Foi desta realidade que parti, e é esta realidade que regresso sempre por mais voltas que dê nos caminhos da vida. Tudo o que sou, claramente, não é daqui, mas tudo o que sou, obscuramente, pertence a este chão. A minha vida é uma corda de viola esticada entre dois mundos. No outro ouço-lhe música, neste sinto-lhe as vibrações. Para ele não existe uma concepção de humano, ou seja, de homem ou de mulher ou de criança, que não passe pela forma como esse humano se relaciona com o sítio onde vive, ou justamente como se relaciona com o sítio onde não pode viver. Estas paisagens já estão de tal modo explicitadas dentro de mim que parecem escritas no meu entendimento. Quando cuido que estou a interpretá-las, estou a ler-me. É preciso não esquecer também que Torga conheceu a diáspora portuguesa. Torga era um rapaz pobre, Torga emigrou para o Brasil, depois escreveu um livro chamado Traços de União, das relações com o Brasil, ele regressou a Portugal, e isso também lhe deu uma outra visão, uma outra projeção de Portugal. Viveu a diáspora portuguesa, e a migração é também uma forma de exílio. São Martinho é um reduto ideal. Uma fortaleza a que me abrigo 2 ou 3 vezes por ano e onde me sinto inexpugnável todos os dias. A casa nativa, o retiro sagrado da memória, a eternidade paralisada. Tudo o que fui lá longe apenas me serviu para me afundar mais as raízes. Vou e venho, perco-me por lá e encontro-me aqui. Desde há muito que eu sei que sou usufrutuário de uma herança sagrada, que só merecerei se nunca me esquecer que São Martinho é o berço onde tenho de nascer todas as horas e morrer um dia.
O Douro sublimado, o prodígio de uma paisagem que deixa de o ser à força de se desmentir. Não é um panorama que os olhos contemplam, é um excesso da natureza. Socalcos que são passadas de homens titânicos a abrir as encostas, volumes, cores e modulações que nenhum escultor, pintor ou músico podem traduzir, horizontes dilatados para além dos limites plausíveis da visão. Um universo virginal, como se tivesse acabado de nascer, e já eterno pela harmonia, pela serenidade, pelo silêncio que nem o rio se atreve a quebrar, ora assumir-se furtivo por trás dos montes, ora pasmado lá no fundo, a refletir o seu próprio assombro. Um poema geológico, a beleza absoluta. Miguel Torga não é um autor passadista que olha para aquilo que existiu dizendo de antes é que era bom, ou a minha infância que era boa, embora ele tenha uma relação também muito íntima e muito forte com aquilo que conheceu no seu passado. Mas aquilo que lhe interessa nesse passado e naquilo que conheceu é a forma como, compreendendo o passado, e esses casos transmontanos, do Douro, do Gerês, etc., nós podemos hoje olhar para a nossa própria contemporaneidade. E, portanto, é esta preocupação, mais uma vez, entre o passado e o futuro, presente e o futuro, que, mais uma vez, faz de Miguel Torga um autor que está atento ao particular, mas à forma como esse particular dá conta de um coletivo e de uma ideia de comunidade que é para ele inseparável de uma ideia de espaço. Vou falar-lhes de um reino maravilhoso. Embora muitas pessoas digam que não, sempre houve e haverá reinos maravilhosos neste mundo. O que é preciso para os ver é que os olhos não percam a virgindade original diante da realidade e o coração depois não hesite. Terra quente e terra fria, léguas e léguas de chão raivoso, contorcido, queimado por um sol de fogo ou por um frio de neve. Serras sobrepostas a serras, montanhas paralelas a montanhas. Nos intervalos, apertados entre lapedos, rios de água cristalina, cantantes, a matar a sede de tanta aridez. E de quando em quando, oásis da inquietação que fez tais rugas geológicas. Um vale imenso, de humus puro, onde a vista descansa da agressão das penedias. Veigas que alegram Chaves, Vila Pouca, Vilariça, Mirandela, Bragança e Vinhais. Mas novamente o granito protesta. Novamente nos acorda para a força medular de tudo. E são outra vez serras até perder de vista. Quem me ensinou que o Douro é sofrimento foi ele. Que o Douro é violência. Eu há muito tempo que gosto de ver, estudar, filmar, fotografar e escrever sobre o Douro, mas foi nessa altura, 15 anos, 16 anos, 17 anos, eu era novinho, sabia pouco ou nada, e o Douro para mim era a festa da vindima, os lagares, tudo aquilo é uma festa pegada. E ele começou muito cedo, sei que o escreveu várias vezes, em vários sítios. Ele dizia, o Douro é uma enorme violência que é precisa para viver o Douro e para fazer o Douro. E ele contava a história dos socalcos feitos à mão, feitos a pé, feitos a pulso, subir as montanhas até lá acima para fazer o Douro, para fazer os socalcos, para plantar a vinha, transportar os cestos com 70 quilos de uvas às costas, subir e descer com 70 quilos às costas, uma coisa com 30, 40, 45 graus, às vezes mais de 45 graus de calor, pé descalço, no meio do xisto. O xisto está a ferver, está a pedra escaldante, e os homens e as mulheres andavam pés nus em cima do xisto.
depois de trabalhar 12, 14 horas por dia a cortar uvas, a transportar uvas, a ir para os lagares, à noite ainda era preciso, a partir das 8 da noite ou das 9 à meia-noite, ir cortar o lagar ou pisar a uva até à meia-noite, 1 da manhã, tudo isto à custa de músculo, de força, de nervo, de raiva, de pobreza e de aguardente. Cingido à realidade humana do momento, romanciei um Douro atribulado de classes, injustiças, suor e miséria. E esse Douro, felizmente, está em vias de mudar. Não tanto como querem fazer acreditar certas más consciências, mas, enfim, em muitos aspectos é sensivelmente diferente do que descrevi. Desapareceram os patrões tirânicos, as cardenhas degradantes, os salários de fome. As rogas descem da montanha de caminhoneta, a alimentação melhorou, o trabalho é menos duro. Também o rio já não tem caixões, afogados em albufeiras de calmaria. Esta espécie de violência implícita que há naquela região, que hoje parece uma região pacífica. O rio está pacificado. Ele sofria, o Torga dizia, domesticaram o rio. Oh rapaz, já não há caixões, já não há rápidos, está tudo domesticado. Isto parece um gato caseiro, um gato doméstico. Os montes hoje parecem pacificados, não há raramente o trabalho manual que foi preciso. O Douro é lindíssimo, mas debaixo daquela beleza está uma enorme violência, um enorme trabalho. E foi ele que me ensinou, quando eu era pequeno, que me ensinou a perceber isso. Não pode haver no mundo coisa mais bela que o Vale do Pinhão. A gente olha de cima e não está mais na terra. Debruça sobre um abismo de cor, ao fim do qual 2 rios se bebem com sede um do outro. Os 2 momentos em que eu o sinto mais interessado na paisagem, já não sei, acho que é no Portugal, creio eu, em que ele diz: em Portugal há 2 únicas coisas realmente grandes, que é Trás-os-Montes e o Alentejo. E ele aí deixa assim um bocado, e fala menos dos transmontanos e menos dos alentejanos, e fala mais das pedras, das rochas, do sobreiro, do montado, da luz, dos declives, dos morros. E ele é, como nesse mesmo livro que ele fala do Minho, e ele detesta o Minho, que é um pesadelo verde, é tudo verde. Um solo que não se mostra de tão revestido perturba qualquer observador. Desanimado, meti para Castro Laboreiro à procura de um Minho com menos milho, menos couves, menos erva, menos videiras de enforcado e mais meu. Um Minho que eu não fosse, afinal. Ele não era bucólico, por nada. Há contos dele, naqueles contos durienses, alguns pequenos contos, algumas pequenas histórias que ele conta em alguns dos dias da criação do mundo, e ele não é bucólico por nada. O lirismo campestre não lhe interessa nada. Ele está sempre preocupado com a rudeza, o trabalho, a violência, a crueldade. Estou-me a lembrar de um conto dele, chamado O Abafador, que é terrível, que conta a história de um abafador que vai, no fundo, fazer eutanásia. Naquela altura chamava-se abafar, não se chamava fazer eutanásia. As lutas entre os... Há outro conto em que ele conta a história de uma enorme pancadaria que houve entre as pessoas de Covelinhas e as pessoas de Golvinhas por causa de uma santa e de uma peregrinação que os padres enganaram-se no dia e a procissão ia decorrer no mesmo dia. Isto foi verdade. E as pessoas, de repente, as 2 procissões encontram-se e ao fim de 1 hora estava tudo a partir e escavacar, a partir a cabeça uns dos outros, com pernas de santos, braços de santos, com bocados dos altares e dos andores. Era isto que lhe interessava, e a poesia dele é isso, é uma poesia rude, uma poesia brutal. Encontrei-o logo 2 passos adiante, severo, de corcelo e carapuça. A relva dera finalmente lugar à terra nua, que, parda como o burel, tinha ossos e chagas.
A Penedo ou Soajo e o Lindoso. O nunca mais acabar de espinhaços e de abismos, de encostas e planaltos. Um mundo de primária beleza, de inviolada intimidade, que ora fugia esquivo pelas brenhas, tímido e secreto, ora sorria de um postigo acolhedor e fraterno. Ah, agora sim. Agora podia, em perfeita paz de espírito, estender a minha ternura lusíada por toda a portuguesa Galiza percorrida. Pano de fundo, o mar de terras baixas era apenas um cenário esfumado. À boca do palco, refletiam-se nas várias albufeiras do Cávado a redonda pureza da cabreira e a beleza sem par do Gerês. E o espectador emotivo já não tinha necessidade de brigar com o cavador instintivo que havia também dentro de mim. Ele diz: o Universal é o local sem paredes. E é, penso eu, esta frase diz aquilo que é toda a obra de Miguel Torga. Ele não está interessado no local apenas por ser local, ele está interessado na forma como o local, sem paredes, e esse é o trabalho do escritor, é tirar as paredes ao local, esse local pode ser uma imagem do Universal. Sou um português hispânico. Nasci numa aldeia transmontana, mas respiro todo o ar peninsular. Cioso da minha pátria cívica, da sua independência, da sua história, da sua singularidade cultural, gosto, contudo, de me sentir galego, castelhano, andaluz, catalão, asturiano ou vasconço, nas horas complementares do instinto e da mente. Este é um dos paradoxos. Ele tinha um amor e um ódio e um afeto enorme por Portugal, mas era o mais ibérico dos poetas portugueses e talvez o mais iberista, o mais ibérico dos intelectuais portugueses do século XX. Filho ocidental da Ibéria, a Espanha foi sempre um dos meus pontos de honra. Desde que num remoto dia fui a Santiago de Compostela ver o Portal da Glória, nunca mais pisei o seu chão ou pronunciei o seu nome sem amor. É sabido que o nome de Miguel Torga é um pseudónimo, não é? E nunca é demais lembrar que justamente este pseudónimo implica uma escolha, tanto a escolha do nome próprio, o nome Miguel. Essa escolha tem a ver com uma homenagem a dois grandes escritores que ele muito admirava. São ambos escritores, digamos, peninsulares, não é? Por um lado, Miguel de Cervantes e, por outro lado, Miguel de Unamuno. E, portanto, a sua escolha não é uma escolha enfeudada à literatura portuguesa no sentido estrito do termo, e Torga como justamente uma ligação também à natureza, não é? Torga como uma urze da montanha que ele vai buscar como símbolo do seu enraizamento, não é? E ao mesmo tempo não é uma árvore frondosa, é uma erva pequenina que existe presa à terra e que vai buscar a essa prisão à terra justamente a sua característica principal. A minha pátria cívica acaba em Barca d'Alva, mas a minha pátria telúrica só finda nos Pirineus. Ele publicou um volume chamado Alguns Poemas Ibéricos, depois reformulou e esse volume passou a ter o título de Poemas Ibéricos, e nos Poemas Ibéricos o Portugal que lá se encontra é parte de uma unidade que é sobretudo civilizacional e cultural, chamada Ibéria, que não tem que ver diretamente com o iberismo do século XIX, com pretensões à unificação ibérica, mas sim com a possibilidade de descobrir no espaço da Ibéria, de que Portugal era parte, de facto figuras, temas, mitos que tivessem alguma coisa em que ecoasse também Portugal como parte dessa Ibéria. E curiosamente é na Ibéria que o Miguel Torga português, de raízes transmontanas, encontra de alguma maneira o patrono ou os patronos para alguma coisa do seu pseudónimo. Não se pode fugir ao magnetismo do ímã que tudo atrai, que tudo dispõe. E é justo. Se alguma coisa de verdadeiramente sério e monumental possui a beira, é justamente a serra. Portugal tem outras mais belas e agrestes. O Gerês, por exemplo. Outras com mais incorruptibilidade, o Marão, para não ir mais longe. Outras mais luxuriantes, como Monchique. Mas nenhuma se lhe compara na maneira larga como expande a respiração,
num modo aberto como desdobra um manto. Em qualquer das suas rivais, a emoção que se sente é sempre um espasmo, um frémito rápido e agudo. Na estrela, porém, é um demorado fruir de sensações feitas de surpresas sucessivas. Há nela as 3 velhas dimensões necessárias a um tamanho: comprimento, largura e altura. A percorrer o Alentejo, nem me fatigo, nem cabeceio de sono, nem me torno hipocondríaco. Cruzo a região de les a les num deslumbramento de revelação. Nada me emociona tanto como um oceano de terra extreme, austero e viril. A palmilhar aqueles montados desmedidos, sinto mais perto de Portugal do que no Castelo de Guimarães. Tenho a sensação de conquistar a pátria de novo e de a merecer. O chão das outras províncias já se não me vê, ou porque vivo coberto pela verdura doméstica de 8 séculos, ou porque a erosão levou toda a carne do corpo e deixou apenas os ossos. Ah, mas a terra alentejana pode contemplar-se ainda no estado original, virgem, exposta e aberta. E é nela que encho a alma e afundo os pés, no encontro da raiz com o humus da origem. Aproveitando os incentivos do meio e os recursos do seu gênio, o alentejano faz milagres. A própria paisagem sem relevo o estimula. Faltava ali o desenho e a arquitetura que nas outras províncias existem na própria natureza. Pois bem, concebeu ele o desenho e a arquitetura. E na mais rasa das planícies, ergueu essa flor de pedra e de luz que é Évora. Isto é uma ida dele a Évora em 1942, onde ele diz: ora, nenhuma cidade nossa, salvo esta, foi capaz de me dizer com pureza e beleza que eu sou latino, que eu sou árabe, que eu sou cristão, que eu sou peninsular, que eu sou português, que eu sou esta trágica mistura de sangue místico e pagão. E mais adiante acrescenta: hoje, numa das minhas peregrinações para esta terra portuguesa, que eu amo como um namorado. Ah, se estivesse nas minhas mãos, obrigava todo o português a fazer uma quarentena ali. O Alentejo, visitado por alguém que leve consigo a capacidade emotiva e compreensiva de um verdadeiro curioso, é um sésamo que se abre. O Algarve, para mim, é sempre um dia de férias na pátria. Dentro dele nunca me considero obrigado a nenhum civismo, a nenhuma congeminação telúrica nem humana. Passado o caldeirão, é como se me tirassem uma carga dos ombros. Sinto-me livre, aliviado e contente. Eu que sou a tristeza em pessoa. No fundo, e à semelhança dos nossos primeiros reis, que se intitulavam senhores de Portugal e dos Algarves, separando sabiamente nos seus títulos o que era centrípeto do que era centrífugo no todo da nação, não me vejo verdadeiramente dentro da pátria. Também não me vejo fora dela. Julgo-me numa espécie de limbo da imaginação, onde tudo é fácil, belo e primaveril. A terra não hostiliza os pés, o mar não cansa os ouvidos, o frio não entorpece os membros e os frutos são doces e sempre à altura da mão. No Algarve, um poeta tem a sensação de que se pode viver do ar, sem ninguém ter necessidade de pensar sequer no dia da manhã. A ideia que tenho de um paraíso terrestre, onde o homem possa viver feliz ao natural, vem-me dali. Terra de encruzilhadas da história, sem a imutabilidade psicológica do Porto ou de Coimbra, iguais desde que a nação principiou, talvez fosse preciso vê-la de manual na mão, encarando-lhe a significação profunda em função do tempo. Seja como for, a nação não morre de amores por Lisboa e sabe-se que Lisboa lhe paga na mesma moeda.
A centralização que o progresso tem acentuado, fazendo convergir todo o esforço do país para a sede do poder, aviva feridas mal cicatrizadas e abre outras de maior purulência ainda. Um convívio mais íntimo com a nata do mundo, uma situação de privilégio em relação à cultura e ao gosto, torna um penoso contacto com maneiras terrosas e analfabetas. Apesar desse divórcio por incompatibilidade de feitios e de interesses, a província gosta de visitar Lisboa e Lisboa gosta de visitar a província. Embora regressem cada qual à sua casa aborrecidas e renitentes, encontram-se momentaneamente na beleza de uma e na pureza da outra. A pátria é tanto o lodo de Alfama, o poleiro de São Bento e a miséria mental do Chiado, como a lisura traz os montes e a ênfase do Alentejo. Miguel Torga estudou em Coimbra, formou-se em Coimbra, viveu em Coimbra quase toda a vida e ali no Largo da Portagem tinha o seu consultório e há várias páginas do diário que se referem a isso, por assim dizer, como uma janela aberta sobre aquele pequeno recanto de Portugal que era Coimbra e que era o Largo da Portagem, onde ele via os estudantes, onde via o movimento da cidade, onde olhava uma vida com que muitas vezes não se identificava e, portanto, era como se aquela janela de consultório de um médico que era sobretudo escritor fosse um lugar privilegiado para olhar uma cidade com a qual Miguel Torga tinha uma relação um pouco ressentida e uma universidade com a qual Miguel Torga tinha uma relação um pouco ressentida, porque de facto ele era, sob todos os pontos de vista, um marginal e cultivou muito essa imagem, é preciso que se diga, relativamente à Coimbra da universidade, onde ele se formou, ao fim e ao cabo, mas de que procurou manter-se quase sempre, eu ia dizer, ressentidamente distanciado. Coimbra é uma linda cidade cheia de significação nacional. Bem talhada, vistosa, favoravelmente colocada entre Lisboa e o Porto, a primeira marítima, a segunda telúrica, uma a puxar para fora, a outra a puxar para dentro. Ela representa uma neutralidade vigilante, fazendo osmose do espírito que parte com o corpo que fica. Eu sei que ele escreveu, ou terá escrito ou escreveu, frases ou pensamentos ou ideias doces sobre Coimbra. Sei, mas não conheço. Na minha vida, nos contactos pessoais que tive com ele, eu raramente o ouvi dizer qualquer coisa de agradável de Coimbra. Mas sei que ele também disse, o que também escreveu, e com amigos de Coimbra que eventualmente terá dito ou terá apreciado a cidade ou alguma parte da vida da cidade. Mais do que razões sociais, foram razões geográficas que a fadaram. Uma terra de suaves colinas, de verdes campos, banhada por um rio plano, sem caixões, a meio de Portugal, tinha necessariamente de ser o centro espiritual, universitário da pequena pátria lusa. Também a nossa alma é de suaves relevos, de frescas paisagens e banhada por uma corrente doce de amor e conciliação. Nenhuma outra cidade como Coimbra testemunha tão completamente, na sua pobreza arquitetónica, na sua graça feita de remendos e pitoresco, nos seus recantos sujos e secretos, os limites da nossa capacidade criadora, a solidão da nossa alma e o jeito camponês com que nascemos para tirar efeitos cênicos do próprio gesto de erguer uma videira. Nem a monumentalidade de Oxford, nem a severidade de Salamanca. Apesar disso, foi de Coimbra que saíram Camões, Garrett, Antero, Hesse, António Nobre, Afonso Costa e outros. Não tendo capacidade formativa, a Universidade desperta por isso mesmo uma premente necessidade de reação. E é negativamente que acaba por fazer chispar a centelha criadora em todos aqueles que por ela passam e desiludidos a abandonam ou guerreiam. E depois, mais tarde, ouvi dizer, ou disseram, que ele também, que era amor e ódio, que gostava de Coimbra e odiava Coimbra. Eu essa parte de ele gostar de Coimbra não recordo. Ele não gostava das bebedeiras, a malta dos estudantes que se embebedavam, ele não gostava da pompa excessiva da bola e cabelo e aquilo tudo. E talvez,
talvez, nestas coisas é assim, talvez a Universidade de Coimbra nunca o tenha reconhecido também. Ah, sim, Coimbra é uma linda cidade, cheia de sentido nacional. Não há nenhuma mais bela no país, e muito do que a nação fez de bom ou de mau, fê-lo aí e teve aí a sua gênese. Nesse pequeno volume de Portugal, na primeira edição, no capítulo dedicado a Sagres, é um capítulo perfeitamente conforme com a visão de Oliveira Martins. Portugal meditativo, ao ver do Sagres como uma história perdida. Note que esse eco é o eco que se encontra no fim da mensagem do próprio Fernando Pessoa. Todos os caminhos transversais de Portugal vão ter o mar. Verificá-lo é avivar na consciência a nossa razão de ser, que nascemos para embarcar, ou de imediato, ou na lembrança, ou na imaginação. E deu-se o inevitável. Como aquelas realidades que se desconhecem, embora continuamente presentes a nosso lado, assim o teimoso promontório de esperança, há séculos, permanece ignorado junto de nós. E as próprias ondas, cansadas de tão estranho absurdo, escavam nas ilhargas do rochedo e minam-lhe os fundamentos. Indignado, o mar português quer destruir o pesadelo, ou pelo menos transformá-lo numa ilha onde não possam chegar peregrinos da impotência. O Torga, no final dos anos 70, nos primeiros anos dos anos 80, já parece alguém de outro mundo, de outra época. E são algumas pessoas mais velhas, com 60 anos, 70, 80, com a idade dele, que ainda o recordam, mas ele se sente que já não é deste mundo. Ele sente que já é um pergaminho, que já é uma relíquia, se quiser. E isso aumentou o sofrimento dele. Porque ele ficou... Ele tem, com o 25 de Abril e com as liberdades, ele tem um sentimento de epifania. Andei eu nisto 60 anos e finalmente eu queria viver um dia em liberdade. Isso ele disse e escreveu e cantou em poesia. E depois, com o andar do tempo, ele percebeu que era um novo mundo, mas que era um mundo que já não era dele, que já era pouco dele. Isso aumentou o seu sofrimento. Eu creio que os últimos anos dele foram anos amargos de muito sofrimento também. Portugal. Foi a procurar entendê-lo que compreendi alguma coisa de mim. As pátrias são espelhos gigantescos onde se reflete a pequenez dos filhos. À nossa medida, herdamos-lhe a dimensão e a singularidade. Todos os alcáceres Quibir e todas as algebarrotas estão em mim. Descobri mundos e ando repartido por eles. Tenho também 800 anos de idade e pareço uma criança.